A profecia esquecida. Escravos, judeus e os 400 anos de tribulação. No silêncio dos mares atlânticos, um segredo oculto há séculos começou a emergir com as primeiras caravelas que traziam cativos para o Brasil. Esses homens e mulheres, arrancados de suas terras na África, carregavam uma linhagem ancestral, marcada por histórias de um povo eleito, perdido nas areias do tempo. Desconhecidos até por si mesmos, os escravizados eram descendentes diretos dos judeus da Bíblia, aqueles que sofreriam a maldição anunciada no livro de Gênesis. Saberás que tua descendência será peregrina numa terra estranha, onde será escravizada e afligida por 400 anos. Gênesis 15:13. A jornada sombria. Nos porões dos navios negreiros, os cativos não traziam apenas corpos, mas um peso espiritual milenar. Durante as travessias, visões terríveis acometiam alguns. Imagens de um Deus que parecia distante, mas que um dia traria justiça. Sussurravam cânticos antigos, em línguas que os mercadores não compreendiam, e desenhavam símbolos misteriosos em pedaços de madeira, semelhantes às letras hebraicas antigas. Ao chegarem ao Brasil, o peso da escravidão caiu sobre eles como uma sentença divina. Trabalhavam sob chicotadas, mas mantinham vivas tradições que haviam sido adaptadas ao longo dos séculos na África, resquícios de um pacto esquecido. Os senhores de engenho notavam, sem entender, que alguns dos cativos insistiam em jejuar durante fases específicas da lua ou recitavam orações que não eram africanas nem católicas. A revelação mundial. Foi em uma escavação no século XXI, no Valongo, antigo mercado de escravos do Rio de Janeiro, que o mundo ficou boquiaberto. Arqueólogos descobriram ossos de escravizados enterrados com artefatos marcados por inscrições hebraicas. Alguns dos objetos traziam símbolos que remetiam às 12 tribos de Israel. As evidências foram submetidas a testes genéticos, que mostraram traços de uma linhagem semítica entre os cativos africanos. Jornais ao redor do mundo publicaram a notícia. Os escravos do Atlântico eram descendentes dos judeus bíblicos? Pesquisadores reabriram os textos apócrifos, conectando a diáspora africana à dispersão de tribos perdidas de Israel após a destruição do templo. Especialistas compararam isso à profecia dos 400 anos, argumentando que a escravidão transatlântica e os sofrimentos que se seguiram eram a extensão dessa maldição. O impacto espiritual. De repente, o mundo começou a questionar a história. O sofrimento de milhões de africanos escravizados não era apenas uma tragédia humana, mas o cumprimento de uma antiga profecia. Igrejas e sinagogas discutiam o significado dessa revelação. O Brasil, palco de tanto sofrimento, tornou-se também o epicentro de debates espirituais e históricos. O retorno às raízes. Descendentes de escravizados passaram a reexaminar suas heranças culturais. Comunidades inteiras no Brasil, na América do Norte e na África começaram a reivindicar sua conexão com os antigos israelitas. Sob o impacto sombrio dessa revelação, o mundo percebeu que a história dos escravizados era não apenas uma narrativa de dor, mas também uma promessa de redenção futura, daqueles que são, verdadeiramente, os judeus da Bíblia do Almeida. O canal Últimos Dias se tornou autoridade no assunto dos povos da Bíblia na história do Brasil e do mundo.